Podemos falar sobre a reação da Igreja Católica, que foi em 1545. A Igreja Católica era conhecida como Contra-Reforma, e ela restaurou o Concílio de Trento, que tinha a Sagrada dos Inquisidores e tinha também o Santo Ofício. E nesse caso, os inquisidores tinham o poder de prender as pessoas e confiscar o seu bem. Se fosse realmente condenada à heresia, ela era jogada na fogueira. Barroco, podemos começar falando sobre a tensão no mundo da fé. Explodiu houve uma disputa religiosa que Martinho Lutero divulgou um conjunto de 95 teses denunciando a Igreja Católica como corrupta pela venda do perdão, pois para Martinho Lutero, o único meio era o arrependimento sincero de seus pecados e confiança na misericórdia de Deus. Bom, agora nós iremos entender o que é academia e o que ela tem a ver com Barroco. Quando as obras de Barroco começam a ser produzidas e a circulação de seus textos ainda estavam restritas às cortes, centros de saber e universidades. Então, nesse caso, foi criadas academias onde os escritores se reuniam para dar continuidade às obras. Nesse caso, eles se reuniam para ler, estudar essas poesias e tratados teóricos de clássicos latinos. De modo geral, a circulação desses textos era em cópias e a poucos. Agora podemos relembrar que temos dois principais escritores, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Falando um pouco de Gregório de Matos, ele se tornou conhecido por causa dos seus poemas lírico, sacra e satíricos. Nesse caso, o poema lírico amoroso de Gregório de Matos retoma temas clássicos, que nesse caso faz o oposto do espiritual e material para desenvolver o seu poema. O sacra, ele tem um senso do pecado. Ele fala sobre a constatação do temor da morte, do temor da condenação eterna. E por fim, o satírico, que é amplamente conhecido por causa das críticas feitas por Gregório de Matos em relação à economia baiana. E, especificamente temos Salvador. Mas Gregório de Matos era conhecida como Boca de Inferno, por falar mal de tudo e de todos, principalmente por causa do seu poema satírico. Falar sobre o contexto histórico, as características e os principais autores. Contextos históricos, ele foi contra a Reforma e foi também o Renascimento. Já as características eram o conflito entre o corpo e a alma, a passagem de tempo e a figura de linguagem, que existe em todas as poesias. Antônio Vieira viveu em uma época que era dominada pela intolerância. Por isso, defendia os direitos dos cristãos novos, para que não fossem expulsos das terras portuguesas. Um outro importante poeta do Barroco no Brasil foi o Padre Antônio Vieira, que ficou conhecido pelos seus sermões e o seu domínio extraordinário sobre a língua portuguesa. Professora Kátia, vamos fazer umas perguntas para ela. O que é a arte barroca? Bom, o barroco, né, ele foi um estilo que ele surgiu na Europa, tá? Meados do século XVI, e ele é um estilo que ele vai trabalhar um pouco essa questão meio que espiritual, visto que nessa época a igreja estava perdendo muitos fiéis por causa da questão da contra-reforma. E aí ele vai buscar resgatar um pouco nesse sentido. A arte barroca, as obras, elas têm uma expressividade muito grande. Elas são trabalhadas com uma dramaticidade e ela envolve toda uma parte, a questão religiosa, né? Tem o jogo de luz e sombra para te dar aquele clima mais questão religiosa mesmo. Então é uma arte, eu falo que é basicamente da igreja, tá? Mas ela depois teve na literatura, música barroca, mas ela é uma arte bem dramática, né? E de forma também a resgatar um pouco desses fiéis que estavam se perdendo com essa contra-reforma. Em que o barroco mineiro se diferencia dos outros movimentos ao redor do mundo? O barroco mineiro, o barroco na realidade ele vai chegar ao Brasil bem depois, né? Então aqui é chamado também de barroco tardio.
E ele se diferencia por quê? Porque os artistas brasileiros, principalmente dessa região aí que nós temos, a região de Minas Gerais, que é uma região, né, que ele tem uma quantidade muito grande do material que é chamado de pedra-sabão. Os artistas daqui, eles passam a trabalhar mais com esse tipo de material, em oposição à Europa, porque na Europa eles utilizam muito a questão do mármore, né? Tem toda esse material aí, esse aspecto. E no Brasil, o barroco, ele, principalmente na figura de Aleijadinho, ele vai ter essas características, né, da pedra-sabão, do uso muito, porque Minas Gerais, essa região, as minas de ouro, né, essa produção de ouro, vai estar entrando também nessa movimentação aí desse estilo. Qual o estado da arte hoje nos estudos sobre a arquitetura barroca e a contribuição de Aleijadinho? Hoje, né,